aqui, um dia, para a primeira lição do segundo trimestre da nossa escola dominical. Estaremos aqui começando com a nossa oração e daremos aí a continuidade à lição de hoje, a qual nós estaremos falando a respeito que Deus deu dons aos homens. Amém? Vamos orar. Deus Santo, Deus Poderoso, Pai Criador do céu e da terra, Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ministra sobre a nossa vida nessa noite, porque estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, falar conosco, Deus fala conosco. Deus, Senhor, meu Deus, a Tua presença, te dando a graça, Pai, aleluia, para poder compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem a me dar hoje. Pai, sou grato por cada vez que já presente na live. Abençoa a vida deles, Senhor, abençoa a cada um deles. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, lição 1, se você tem aí a sua revista, ou pela internet também, você puxando, você vai conseguir acompanhar a escola dominical. Outra coisa bem importante que a pastora Michele frisou durante a semana, nós estaremos aí fazendo um sorteio, mas para você poder participar desse sorteio, você tem que estar, aleluia, na escola dominical do começo ao fim, tá? Se você entrou aí já pelo meio do caminho, além dessas oito pessoas que eu estou vendo aqui, creio eu que você não vai ter esse direito, bom? Então diz assim: e deu dons aos homens, lição 1, textual, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, Efésios, capítulo 4, verso 8, verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-lo. A leitura bíblica em classe, irmãos, vai ser feita no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3 ao 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 7. Então serão aí, as duas leituras. É até bom você também gravar aí, grifar na sua Bíblia, para que você possa também estar meditando depois nessas palavras, tá? Romanos, capítulo 12, verso 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 7, vai dizer, Romanos 12, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. O objetivo dessa aula de hoje é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Se fazem presente ainda nos dias de hoje na igreja. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas a mais pessoas e que opera através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que com a graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, versos 12 ao 13. Irmãos, primeira parte, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dar. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos mais acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Irmãos, como nós vimos, o significado de dom, no Antigo Testamento, é conhecido como uma dádiva, a qual Deus dava a determinadas pessoas. Não é como hoje, que uma criança, pode receber, como uma pessoa comum pode receber. Os dons hoje não estão somente determinados às lideranças da igreja, mas sim a todo o povo, para que haja um crescimento da igreja, para o bem comum da igreja. Mas no Antigo Testamento não funcionava dessa maneira. Deus determinava pessoas para que essas pessoas fossem cheias da presença dele. Aleluia. Vamos dizer assim, num linguajar chulo, não era qualquer um que portava a presença de Deus. Não era qualquer pessoa. A pessoa deveria ser escolhida por Deus. A pessoa deveria ser capacitada por Deus. A pessoa deveria ser preparada por Deus, para depois receber esse dom, essa dádiva de Deus. Tanto que na história, se formos analisar, nós vamos ver que, por exemplo, um exemplo aqui, quando houve a construção do tabernáculo, além de Moisés, Deus capacitou 2 jovens. Vai dizer em Êxodo 31, verso 3: eis que eu vou encher-os com meu espírito, para que eles possam fazer aí as obras do tabernáculo. Ou seja, Bezalel e Aloíbe nunca haviam visto, aleluia, o que Moisés viu, o que Moisés relatou, mas devido à capacidade de Deus, eles conseguiram fazer conforme Moisés tinha visto, a visão que Deus havia dado a Moisés. Isso só ocorreu porque houve uma capacidade divina, aleluia, porque foi Deus que deu, porque foi Deus que os encheu para fazê-lo, aleluia, daquela maneira, Nós podemos ver também que, por exemplo, vai dizer em Provérbios 19, verso 6,
Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Também vai dizer, né, a respeito da dádiva, do dom, em Provérbios 19:6 e também 21:4, como também está descrito. Vamos ler aqui rapidinho, Gênesis, capítulo 34. Verso 12. Vai dizer assim: aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dei-me somente a moça por mulher. Então, como eu estava dizendo, né, eu acabei adiantando um pouco aí, o dom era conhecido como uma dádiva. Então, nós vamos dizer o significado de dádiva de várias maneiras, né, no Antigo Testamento. Mas também podemos ver, né, que esse dom, essa dádiva divina, capacitou juízes, aleluias, capacitou reis, capacitou profetas para exercer o chamado de Deus. Nós podemos ver aqui também, quando Samuel vai até a casa de Jessé, aleluia, e chega à casa de Jessé, o que ele faz? Né? Passam todos, mas é o menor, que é Davi. Nós conhecemos bem essa passagem, vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus tomou Davi para si. Se apoderar é isso. Se apoderar é você pegar algo para você. Então Deus se apoderou de Davi e encheu Davi com a sua presença. Por isso que nós vemos mais à frente Golias caindo. Não foi a capacidade humana de Davi, mas foi a presença de Deus que havia sobre a vida de Davi. Fez Davi, aleluia, se derrubar o ímpio. Porque por si próprio, Davi, aleluia, iria agir como o rei Saul estava agindo e os homens de Israel estavam agindo perante Golias naquele momento. Bom, vocês podem participar aqui, por favor? Quem quiser ler uma passagem bíblica aqui, aí, para alguém, pega aqui. Tem um pessoal aqui, irmãos, né, os pastores. Então, vamos interagir aqui. Então, como eu vi, Deus capacitou no Antigo Testamento. Deus usou pessoas para liderar no Antigo Testamento, né, para reinar e também para profetizar. Abre aí Miqueias capítulo 3, verso 8, por favor. Diz assim, Miqueias 6:8, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo e força, para tirar agora a sua direção a Israel do seu pecado. Amém. Pastor, do que Miqueias estava cheio? Do Espírito do Senhor. Ou seja, do poder de Deus para fazer o quê? Profetizar. Porque ele por si próprio não profetizaria. Aleluias. Então nós vamos ver que Deus capacitou determinadas pessoas. Capacitou Débora, capacitou Gideão, capacitou Sansão. Foram pessoas que no período obscuro da história de Israel receberam a presença de Deus para poder liderar o povo. Então não é como hoje, irmãos, que você também pode receber essa presença, que eu posso receber essa presença. Deus hoje concede a todos aqueles que são limpos de coração e buscam verdadeiramente a tua face para poder receber, aleluia, a presença dele. É verdade. Mas essa presença não nos faz especiais, aleluia. Não nos faz especiais. Mas essa presença traz sobre a nossa vida, aleluia, um certo temor. Porque estamos lidando com aquilo que é espiritual, com aquilo que é divino. Então, quando você receber a presença de Deus, não ache que você é melhor que um irmão que não fala em línguas, que não profetiza, que não lidera, que não prega. Não. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. A mesma responsabilidade que Deus colocou sobre Moisés, que Deus colocou sobre os 70, lembra lá? Em Números.
Quando Moisés estava passando apertado, não estava aguentando mais julgar o povo, Deus falou: olha Moisés, né, Números 11, verso 24 ao 30, ó, separa um povo aí, né, 70 homens, para que eu possa também descer sobre eles, para que eles ajudem você a julgar Israel. Aleluia. Isso não nos faz melhores, É verdade. mas traz a consciência da nossa vida, o temor, que nós devemos saber que há um peso sobrenatural sobre a nossa vida. Aleluia. Então tenha o temor por ter a presença de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Vamos ler aqui o segundo em nome de Jesus. Vai dizer aqui no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar. Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Aleluia. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo, e por isso podem receber o dom do Espírito. Irmãos, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, né, que segundo essa palavra, né, do grego, dá um sentido de igual modo, né, de significados diversos. O termo doma indica a oferta de um presente, ou boa coisa, ou pão nosso, né? É uma dádiva de Deus, uma dádiva de Deus, algo que Deus comissionou à sua igreja para um só propósito: dons concedidos por Deus aos homens. Efésios 4:8, com base no Salmo, aleluia, 68:19, a palavra caris indica dom gratuito, ou seja, graça, como diz em 2 Coríntios 8:4, né? O termo carisma é muito utilizado em estudos bíblicos, pois tem o significado do dom do Espírito, concedido pela graça de Deus, com um propósito muito elevado, aleluia, e relacionado ao termo carisma, utilizado em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 9, e diante, né? 28, 30, 31. Irmãos, Deus concedeu à igreja, né, o Espírito Santo. Esses dons só têm um propósito, como foi dito aqui, né? Tem um propósito do quê? Primeiro propósito, deixa eu ver aqui, libertação dos cativos. Segundo propósito, ministração da cura aos doentes. Terceiro propósito, proclamação do Evangelho. Ou seja, Deus capacitou a sua igreja para alcançar aqueles que estão perdidos, curar aqueles que estão enfermos, aleluias, e também trazer a salvação, aleluias, aos que estão cativos. Mas infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto esses dons serem usados de uma maneira errônea. Como você diz isso, pastor? De forma de show, irmãos. Infelizmente, pessoas que são muitas vezes capacitadas pelo Espírito de Deus usam ele como uma ferramenta de show. Por quê? Eu revelo, né? Não é você que revela. Deus usa a sua vida para revelar. E a pessoa se tripudia em cima disso. Está fugindo do propósito. O propósito não é esse. O propósito é ter libertação. O propósito é ter cura. Eu tenho o dom de cura. Então, né, vou curar todos. As pessoas se acham super estrelas, por Deus os capacitar com aquilo que é dele e não nosso.
Como sempre dizemos, irmãos, e Davi disse uma vez: Senhor, que não se aparta de mim o teu espírito, porque se o espírito se apartar de nós, o que seremos de nós? Sansão banalizou o dom dele, então? Banalizou, como lá. Para pensar, ele banalizou. Porque ele recebia o dom e usava para o seu bel prazer, não em prol, aleluia, de Israel. Para você pensar. Palavra. Também. Então nós vamos ver que pessoas banalizam aquilo que é santo, tornando o que é santo, pastor Marcos, e profano. Sansão pagou o preço. Tornando improfano. Mas todos pagarão um preço, pastor. Porque Jesus diz, bem no finalzinho, e alguns chegaram a ele: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu curei, Banalizar. Senhor, eu libertei, mas quem sois vós? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Esses são aqueles que banalizaram a presença de Deus na vida. Não usaram em prol do reino. Entenda uma coisa, irmãos. Você é uma ferramenta de Deus para a glória dele e não para a sua glória. Não tripudie em cima daquilo que Deus te deu. Porque se Deus tirar de você, você volta a ser, desculpe aqui o termo, aquele bobozinho que você era sempre lá atrás. Você é o que é hoje porque você é morada do Espírito. Sem o Espírito, você não é nada. Davi entendeu isso, pastor. Davi entendeu isso, pastor Mateus. Por isso que ele vai dizer lá no Salmo 51, Senhor, não se aparta de mim o teu Espírito. Aleluia. Posso perder tudo isso daqui. Posso perder o meu reinado, posso perder o meu trono, posso perder minha família, posso perder todo esse tesouro, mas a tua presença, aleluia, eu não quero perder a tua. Eu sou o que sou por causa da sua presença. Então que nós tenhamos essa consciência, essa ferramenta que Deus nos deu, Aleluia. que Ele nos capacitou Glória a em prol do reino, que Jesus está às portas. Aleluia. Não omita o dom que há em você. Há pessoas que omitem o dom que há nelas, porque tem medo de estar em Deus de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite que você não omita aquilo que está dentro de você. Ele está pronto para explodir e fazer de você mais que vencedor. Aleluia. Ter dom de Deus quer dizer que você vai ter perseguição. A igreja era cheia dos dons de Deus. E era uma igreja perseguida. Era uma igreja vitoriosa. Aleluia. Porque Deus nos capacitou. Amém? Quer dizer alguma coisa? Pastor, em nome de Jesus. Pastor Deus, pastor André. Glória a Deus. Então no Novo Testamento, né, Deus deu a todos essa capacidade. E vem até os dias de hoje, né, trazendo assim as nossas vidas também. Nós também podemos, né, ser capacitados por esses dons. Né? Terceiro aqui, irmãos. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Primeiro, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar ao mundo. Irmãos, como nós lemos aqui, o Senhor nos deu essa dádiva.
como foi dito aqui pelo redator da revistinha, Paulo não quis classificar os dons. Vamos dizer, profetizar é o primeiro, é o mais importante, né? O dom da ciência é o segundo mais importante, por aí, o dom de curar é o quarto mais importante. Não, todos são importantes. Todos os dons são importantes, né? Mas cada um atinge uma área dentro da igreja. Cada um trabalha numa área dentro da igreja. Você não pode ter aí, né, o dom de, vamos dizer, o dom da palavra de sabedoria, mas você tem o dom de exortar. Isso se faz importante na sua vida. Pensou que você pregasse na igreja? Sim, como foi? Foi um que ficaria na porta. E vice-versa. É assim que Deus é o corpo da igreja e vê a necessidade do corpo e vai capacitando para que nada não fique preenchido, mas fique conforme, aleluia, à vontade de Deus. Então nós vamos ver que os dons de serviços que se encontram em Romanos 12, versos 3 a 8, são a profecia, o ministério, o ensinar e o exortar. Amém? Esses são os dons de serviço. Já os dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, vai dizer a respeito do dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom da operação de milagres, o dom de profecia, o dom do discernimento de espíritos, o dom da variedade de línguas e também o dom da interpretação de línguas. Então, esses já são os dons espirituais. Já os dons ministeriais são, e se encontram em Efésios capítulo 4, versos 7 ao 12, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Esses são os dons ministeriais. Amém? Então, a igreja, né, poderia ser capacitada com esses dons. Em algumas igrejas poderiam ter apóstolos, mas outras, vamos dizer, não tem um apóstolo, mas tem um presbítero, tem um pastor, tem um profeta, tem um evangelista liderando a igreja. Não é errado, mas tem alguém capacitado no dom ministerial para poder redigir e dirigir a igreja. Também como pode ter os dons de milagres, né? O dom de cura, o dom do conhecimento, aleluia, da palavra de conhecimento, o dom da fé. Irmãos, todos os dons são importantes. Desculpe a brincadeira aqui fazer, de vez você vir para a igreja, né, pedir um casamento, pedir um namorado, uma namorada, pedir uma casa, né, pedir aí um carro, sabe? Que todas as coisas são importantes. A igreja precisa disso. Eis que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E Deus necessita, aleluia, pessoas capacitadas para poder fazer a obra dele. Não seja, desculpa o termo aqui ser usado mais uma vez, um bocó na casa de Deus, mas seja uma pessoa cheia da presença dele, para que você possa dar frutos dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Anseie pela presença do Altíssimo, aleluia, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, e isso é fato, não é mentira, porque se fosse mentira não ia estar escrito lá: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus deixou bem claro: se você se importar com a minha obra, eu vou me importar com você. Glória a Deus. Se você se importar com o crescimento da minha igreja, eu vou me importar com você. É fato, irmãos. Eu nunca vi, a Bíblia também diz: o justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Quem é o justo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus e anda nos seus princípios e faz a sua vontade. Não seja um justo. Anseie pela obra de Deus. Anseie, aleluia, pela vontade de Deus. Então esses são os dons, né? São essas três categorias, mas nenhum deles é mais importante que o outro. Podemos dizer assim
que o nível de importância deles é o mesmo, amém? O nível de importância é o mesmo, mas eles trabalham em diversas áreas. Glória a Deus. Vamos aqui para a segunda parte, onde nós estaremos falando a respeito dos dons de serviços espirituais e ministeriais. Glória a Deus. Dons relacionados ao serviço cristão, né? Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, irmãos. Olha aqui, ó o perigo do ego, né? Olha o perigo aí, né? Da prepotência, do egoísmo, né? Então você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente, e não há ninguém na igreja que seja autossuficiente. Primeira coisa, se estamos aqui, é porque nós dependemos da suficiência de Cristo. Precisamos do Senhor na nossa vida. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, subtende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons e serviços citados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. É Deus. Maravilha. É de Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui que Paulo ensina em Romanos 12 o poder da unidade. O quão importante é a igreja de Cristo ser unida, se importar com a vida do seu próximo, né? Ele diz na igreja de Romanos que aos irmãos que lá viviam, que não deveriam ser autossuficientes, ou seja, se acharem únicos, se acharem que não dependem do irmão, que não dependem do próximo. É um corpo, e o corpo, para ter uma conformidade e para que dê certo o funcionamento do corpo, todos os membros devem trabalhar de forma igual. Se analisarmos a lista de dons, vemos esta unidade sendo pregada, por exemplo, ao dom de ministério, né? Paulo nos ensina a se dedicar a ele, porque ele implica demonstrar o amor de Cristo. Aleluia. Há pessoas, pelos atos de servir, né? Você demonstra o amor de Cristo pelas suas atitudes, pela maneira que você serve ao seu próximo, pela maneira que você se importa com o seu próximo, pela maneira que você age com o seu próximo. Então isso é servir. Desde o momento que você senta e dá ouvido a essa pessoa necessitada, é um ato de serviço, é um ato do ministério, e nisso você está demonstrando o amor de Cristo. Porque vamos citar um caso aqui, por exemplo, né? Vamos aqui arrazoar um pouco. A pessoa, ninguém ouve ela vem para a igreja, e você, que tem o dom do ministério, senta para ouvir ela. Você não sabe o bem que você fez a essa pessoa. Você não sabe o bem que você fez a essa pessoa, aleluia, que não tinha ninguém para ouvir. E somente através desse ato, aleluia, você pode ganhar essa pessoa para Cristo. Nossa, ele parou para me ouvir. Nunca ninguém parou para me ouvir, e ele parou para me ouvir. Eu quero saber quem é esse Deus. É através dessa atitude
aleluia, essa pessoa pode vir Glória a Deus. vir a Deus. A paz do Senhor que você dá no portão da igreja. Paz do Senhor, meu irmão, né? Aquele carinho, aquele sorriso no rosto, aleluia, um ato de servir, uma atitude. Isso também ganha as pessoas que estão chegando à casa de Deus, né? E esse dom normalmente está voltado a pessoas que são prestativas. Ensina a Deus, aleluia. E Deus quer que nós sejamos prestativos, né, irmão? Eu não gosto de citar nome, mas tem um irmão aqui na igreja que ele é assim, né? Um irmãozinho nosso. Quando você vai ver, ele já pegou para você. Está aqui, pastor. Se eu falar aqui, você já sabe até de quem eu estou falando. Não, pastor, você olha, não, vai lá, já pega, já traz. Então tem pessoas assim, não só ele, mas há outras pessoas assim também, né? Com esse dom de ministério. Você levantou o olho, a pessoa já está lá te olhando, procurando saber. Já capta, né, o que você está pensando. E já vem com isso. Isso é um dom, irmão. Segura na Paula. Isso é um dom que poucos têm, né? Como vai dizer, pastor Mateus, abre para nós aí, Lucas, capítulo 10. Verso 40. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele está sempre atento e disposto a ajudar e servir. Lucas 10, verso 40. Pastor, microfone. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe serviço só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Irmãos, muitas vezes, né, por um lado, nós acabamos até criticando, né, essa atitude a qual Marta teve. Jesus não andava sozinho, Jesus andava com uma comitiva, várias pessoas com ele. Então Marta estava preocupada no ato de servir a Jesus. E através desse ato de servir a Jesus, aleluia, ela também estava mostrando o amor que ela tinha. Glória a Deus. Mas ela deixou uma boa parte do lado, sim. Mas isso não quer dizer que ela é menos importante da história, não. Ela se preocupou com o conforto do mestre. Ela se preocupou com água fresca do mestre, do alimento do mestre. Porque a Jesus ia de uma caminhada. Então, quando Maria, esperta, como se estava lá sentada, ouvindo, mas estava trabalhando. Não tão atento, mas ao mesmo tempo atento um pouco com aquilo que Jesus está ensinando. Então quer dizer que o ato de servir também é muito importante. Entendeu? O ato de servir é muito importante. Já relacionado à exortação, Paulo nos manda a exortar com dedicação, porque se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação é dirigida à consciência e às emoções. Se o ensino é dirigido ao entendimento, quando você exorta uma pessoa, opa, coloca a mão na mente, já mexe com a consciência dela e já mexe com a emoção dela. Opa, realmente está bem, né? Já dá, porque normalmente o tom de exortação é diferente do tom de ensino, né? Alguns podem exortar, não é assim, pô, é desse jeito, né? Mas ele atinge o que? A consciência e a emoção de uma pessoa. O dom também, o dom de exortação é também a habilidade de estar do lado de outra pessoa, também para encorajá-la, fortalecê-la e consolá-la. Então a exortação não é somente, né, puxar a orelha de alguém, mas você também encorajar uma pessoa a exercer algo, também fortalecer a pessoa a conquistar algo,
e também consolar essa pessoa num momento difícil. Um dom muito importante, né? Nos dias de hoje e também na vida das pessoas. E tudo isso, né? Nós relação em prol um do outro. Todos esses dons a qual nós falamos aqui são os dons relacionados ao serviço cristão, né? São dons importantes que vão servir de ajuda em prol do seu propósito. Amém? Vamos aqui, conhecendo os dons espirituais. Irmãos, eu só vou ler um pedaço aqui, senão, porque a leitura dele é um pouco extensa, mas eu creio que você os espirituais. Os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais, pertence ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular de experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que a igreja, em especial de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Irmãos, verso 1, Paulo chega exortando a igreja de Corinto, pois eles se encontravam em uma era de êxtase e entusiasmo, né, por haver uma excitação, poder haver uma excitação histérica, auto-engano, enganos totais, pois a ignorância gera meninice, né? O que acontecia? Nós sabemos que o contexto da cidade de Corinto era um contexto esotérico. Havia adoração a vários deuses. E muitas vezes o povo que lá vivia e se convertia a Cristo acabava confundindo aquilo que acontecia dentro da igreja, porque havia também ao culto pagão. Então Paulo vem exortando a igreja: olha, aleluia, não sejais ignorantes, não confundam as coisas, não façam uma comparação errada daquilo que acontece aqui com o que está lá fora, né? Como diz um certo pastor há um tempo atrás, que não convém aqui dizer o nome, né? Que confundiu que aquilo que acontece dentro da igreja, da Assembleia de Deus, o povo pentecostal, é a mesma coisa que acontece no centro de Umbanda. Não é a mesma coisa, irmãos. Quem impera aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem impera quem faz o mover é o Espírito Santo de Deus. Então, por favor, não confunda com aquilo que é profano. Então, Paulo vem exortando isso, pastor Mateus. Não confunda, não sejam ignorantes, não façam essa comparação. Aleluia. Então, nós vemos que Paulo vem listando, primeiramente, a palavra de sabedoria. Seria um conhecimento dos mistérios do Evangelho e a capacidade de explicá-los. É você ler a palavra de Deus e extrair aquilo que é profundo da palavra de Deus. Aquela revelação só que Deus dá, que livro de estudo não dá, que teologia sistemática não dá, que comentário bíblico não dá, é algo pessoal, que Deus dá para você. É direto da dispensa, como você diz mesmo. É aquele vasinho que Deus separou, opa, vou derrubar agora, é esse, entendeu? É algo. Aleluia. Que só Deus te dá essa capacidade para explicar isso, né? E também ter um entendimento exato do propósito, da natureza e das doutrinas da fé cristã. Então, a igreja, as pessoas em si, devem ser capacitadas da palavra de sabedoria. Irmãos, quando nós falamos para você estudar, para você buscar, para você ler, reler a Bíblia, mergulhar,
é para que você não se pegue, aleluias, a vãs palavras, para que você não seja enganado, porque a heresia está solta, a palavra de mentira está solta, algo que muitas coisas não tem a ver com o contexto da palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, e as pessoas estão falando, muitas vezes falam por não conhecer, e muitas vezes falam conhecendo, mas falam errado, daí se torna heresia. Então, se faz cabível a nós buscar ter esse dom espiritual, que é a palavra de sabedoria. Segundo, a palavra da ciência, o conhecimento dos mistérios envolto nas profecias. Outros dizem, é uma prontidão também para dar conselhos. A pessoa que tem a palavra da ciência, capacitada, é capacitada também para aconselhar vidas. É uma pessoa que você senta para ouvir e você vê que não sai loroto da boca dela. Até gosto de ouvir, né? Você está dando até vontade de você sentar e ficar 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas ouvindo a pessoa falar, porque dá gosto de ouvir a pessoa falar. Então esse é o dom da palavra da ciência. São pessoas que são aptas, instruídas por Deus, a seres também. Vamos lá. A fé indispensável opção hoje é ter fé. Se você não tem fé, peça a Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então tenha fé, porque se você não tiver fé, o que você faz na igreja? Se você não tem fé, como você pode adorar um Deus que você não conhece, que você não vê, que não fala? Eu gosto do louvor. Gosta do louvor. Aqui não é massageamento de ego, irmão. Entenda isso. Para você compreender o que é espiritual, aleluia, o que é sobrenatural, é necessário você ter fé. Porque se você não tiver fé, você fica olhando a igreja. O que é isso? O que é aquilo? Por que estão falando desse jeito? Por que estão falando desse jeito? Por que estão falando desse jeito? São pessoas que não têm fé e não entendem o contexto espiritual do negócio. É como aquele povo em Atos 2, aleluias. Eles receberam o Espírito Santo, receberam a presença de Deus e começaram a falar em outra língua. O povo lá fora não tinha fé, pastor. Começaram a razoar, está tudo bêbado. Tá tudo bem. Aleluia. Está tudo embriagado. E Paulo, cheio do Espírito, meu amigo, olha a hora. Como a gente já está bêbado agora. O que nós recebemos é sobrenatural, é espiritual, por isso que vocês não estão entendendo. Irmãos, não sejam observadores, mas sejam participantes da presença de Deus. Deus está cansado de pessoa observadora. O observador só presta para criticar. Aleluia. Nada edifica aquele que observa, mas só, aleluia. Meu Deus, verdade. Aleluia. Mas só recebe aquele que é participante. Meu Deus. Todos que receberam a presença de Deus naquele dia fizeram grandes obras, porque criam naquilo que haviam recebido e tinham fé para poder usar aquilo que Deus havia te dado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peça fé a Deus nessa noite. Tenha fé em Deus. Dons de curar, isto é, curar os doentes pela imposição de mãos e pela unção com óleo ou por uma palavra, né? Irmãos, que pessoas pensam que isso não acontece mais nos dias de hoje. Foi algo isolado, a igreja de Antioquia, a igreja de antigamente, mas eu quero dizer que o nosso Deus ainda hoje cura, através da fé e da imposição de mãos, ou através da palavra, como Jesus disse, olha, o centurião, Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que aquilo que sai da sua boca tem poder, então profetiza. Meu Aleluia. Deus, maravilha. E ele profetizou, Jesus profetizou, aleluia,
E quando aquele centurião está chegando próximo da sua casa, sai aquele servo amado ao encontro dele. Por quê? Ele creu no poder da palavra da Glória a oração. Deus. Eu quero dizer que a sua oração tem poder. Eu quero dizer que quando você põe a mão, sobre a cabeça do seu filho hoje, sobre a cabeça do seu filho, pensamento turbado, aleluia, das coisas de Deus vai sair. Aqueles que voltaram, que fugiram, saíram, irão voltar através da sua palavra, através da imposição de mãos. Aleluia, Deus tem poder para fazer grandes coisas. A operação de maravilhas, a eficácia do poder, tal como ressuscitar um morto. Deus tem poder. Deus opera maravilhas. Aleluia. Peça dom de maravilhas a Deus. Deus não tirou esse dom da terra. Mas para nós podermos ter este dom, devemos pagar um alto preço por ele. Meu Deus. Você acha que, como diz o pastor Marcos aqui, é levando essa vida de crente meia batata, que Deus vai usar a sua vida e vai usar a minha vida? Não! Vai. Devemos renunciar mais. Se queremos ver maravilhas na nossa igreja, se queremos ver milagres extraordinários ocorrendo aqui, devemos se entregar mais a Deus. Mas esse Senhor, até o joelho está bom. Senhor, até o joelho está bom. Não, se eu for mais um pouco, eu me preocupar, não, Cristo é contigo. Então vai, caminha, entra para dentro do mar, porque Deus quer te usar. Aleluia. Vamos lá. Profecia, a capacidade de prever eventos futuros, que é o sentido mais comum da profecia. Como aconteceu com Jeremias. Aleluia. Como aconteceu com Ezequiel. Aleluia. Como aconteceu com Daniel, Miqueias, Amós, profetas de Deus. A profecia não é profetada. A profecia é aquilo que o Facebook não revela. Só Deus revela a pessoa para a sua vida. Pessoas dizem, mas não profetizam da parte de Deus, mas acabam profetizando da sua parte. Não tem nada de Deus. Quando você pensa para acontecer, não aconteceu. Por quê? Porque não veio de Deus. Por isso que não aconteceu. Porque se viesse de Deus, iria acontecer. Vamos lá. O dom de discernir os espíritos. Poder para distinguir entre verdadeiros e falsos profetas. Ou para discernir as qualificações reais e interiores de qualquer pessoa para um ministério. Normalmente o dom de discernimento espírita, irmão, nós vemos sempre na liderança da igreja. Estamos terminando já, em nome de Jesus. Normalmente a liderança tem que ter esse dom. Senão a pastora não, vamos dizer, se não houver um dom de discernimento, ela não pode levantar pessoas. Porque sem esse dom, você não sabe se a pessoa realmente está capacitada para exercer essa função. Ou se vem aí, um enviado diabo querendo fazer graça na igreja, se não houver um dom de discernimento do espírito, a pessoa sai enganada. Você dá até a oportunidade para o camarada no culto. Não, pode falar. Daí chega no final, ele abre a boca, não tem nada. Não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Porque faltou dom de discernimento do espírito na igreja. Então é um dom que se faz muito importante nos dias de hoje para a nossa vida. Para que nós não venhamos ser enganados por ninguém, irmãos. Porque infelizmente há falsos profetas. Variedade de línguas, a capacidade de falar línguas por inspiração. Deus dá o dom de línguas. Aleluia. A glassolalia, que vem do céu, a língua, vamos dizer, dos anjos, como alguns dizem. E Deus também pode te capacitar a falar um árabe sem você saber falar. Falar um russo sem você saber falar. Irmãos, Deus faz essas coisas. Quando Deus tem uma alma, aleluia, para salvar, não importa a nacionalidade dela, as palavras que
com o idioma que essa pessoa quer. Você vai estar falando português, mas a pessoa vai entender, a pessoa vai estar entendendo em francês, porque Deus é poderoso para colocar os idiomas na sua vida. Porque quem deu o dom do falar? Quem fez a divisão de línguas? Aleluia. Quando acontece em Atos 2, o Espírito Santo vem e eles falam de acordo com o idioma que cada pessoa estava ali ouvindo naquele momento. Alguns ouviam em árabe, outros ouviam em outros idiomas e por aí vai, né? A interpretação de línguas, a capacidade de traduzir línguas estrangeiras e prontamente também traduzi-las também à língua do céu, o dom de línguas, a qual nós conhecemos muito bem. Irmãos, preparou o sorteio? Já, 5, né? Aleluia. Tem 4 minutos. Amém. Irmãos, vamos dar aqui uma pincelada rápida. Então, a respeito da cerca dos dons ministeriais. Vamos falar diretamente aqui. Apóstolo é o primeiro, porque é o único capaz de realizar todos os demais ministérios, com frutos e ações inquestionáveis. Quem quiser atrever-se a se autodominar, um apóstolo deve mostrar sinais em seu ministério, como pastor, mestre, profeta e evangelista. Uma pessoa que quer ser apóstolo, ela deve ter o dom de ser pastor, ela deve ter o dom de ser um profeta, ela deve ter o dom de ser um evangelista, e ela deve ter o dom de ser mestre da palavra de Deus. Profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principal é a vida espiritual e a beleza da igreja, como vai dizer em Atos, capítulo 2, versos 14 ao 36. Evangelista. No Novo Testamento, os evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra na comunidade, como aconteceu com Filipe, capítulo 4, pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das necessidades da igreja local. Este é o papel dos pastores. Vamos lá, doutores e mestres são aqueles que têm Deus com você para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Já são 58 minutos. Você quer fazer um sorteio? Aleluia. Irmãos, como eu disse no começo, só irá participar do sorteio, né? Quem está desde o começo da aula, tá bom? E ficou até o final. Essas pessoas estarão aí participando do sorteio. Fala oi, Frei. Fala assim. Vai, Senhor. Vai ser Vai ser a igreja. Pega uma folhinha. Pega um só. Quem ganhou? Irmã Luzia! Fala, irmã Luzia! Beijo, beijo. Vai cair a live. Vai, senhora. Vamos A entrar senhora agora. ganhou, irmã Luzia. Irmã Vamos pro povo. Luzia. Luzia.